Oi, gente, tudo bem? Essa é a nossa primeira aula de língua portuguesa referente à nossa terceira unidade. O ano só tem 3 unidades, né? A escola já se adaptou ao novo formato. Então, essa é a nossa última unidade. Vamos levar até o finalzinho das aulas deste ano, tá? Algum problema que aconteceu, alguma dúvida, a gente vai conversar a respeito sobre as notas, né, e atividades da unidade passada na nossa aula ao vivo dessa semana. Então não percam, tá? Se alguém tiver alguma coisa para colocar, alguma questão que não entendeu, tirar alguma dúvida, nós teremos aí na semana. Nessa semana que a gente tem a aula ao vivo, né? Pelo link que eu vou postar no grupo, a gente bate um papinho, conversa e tira todas as dúvidas. Não esqueçam que a gente está sempre aqui para ajudar vocês. Só a gente deseja que vocês também sejam responsáveis e honestos para que tudo dê certo, tá bom? Contamos com vocês. E nessa unidade nova que está começando, nosso primeiro assunto é uma coisa bem legal. Nós vamos falar sobre poema. Poema. E vamos começar com um cara muito conhecido no mundo todo, chamado Luís Vaz de Camões, o famoso Camões, né? Eu acho que vocês já ouviram alguma coisa com certeza dele, mesmo sem saber ou sem achar que foi dele ou que ele copiou, né? Nossa primeira atividade, ela tá na página 60, que tem um poema dele chamado Soneto. Aqui, ó. Página 60, um poema dele chamado Soneto. O que é um soneto, professor? Soneto é um poema composto de 14 versos. Você pode contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 14 versos. Ó, se liga que isso é conteúdo, tá? Soneto é um poema que tem 14 versos divididos em 4 estrofes. Ó. Uma estrofe, 2 estrofes, 3 e 4. Então são 14 versos divididos em 4 estrofes. E cada estrofe são 2 de 4. Nós chamamos de quarteto, 2 quartetos. E 2 estrofes, 3 versos, que chamamos de tercetos, tá bom? Então, soneto é um poema que tem 14 versos, dividido em 4 estrofes, sendo que são 2 quartetos e 2 tercetos, tá bom? Esse poema é muito legal, de Luís Vaz de Camões. Ele fala sobre o amor e a gente percebe que outras pessoas copiaram um trecho desse poema, né? Renato Russo, por exemplo, colocou um trecho dele numa música muito linda e provavelmente, como Luís de Camões, ele nasceu depois que foi escrita a Bíblia, óbvio, ele copiou um trechinho da Bíblia lá neste poema. Então é um poema muito lindo que fala sobre amor e encanta todo mundo, tá? Luís Vaz de Camões é um poeta português, né? Nasceu em Portugal e ele ficou famoso por diversos trabalhos com a poesia, principalmente por uma obra dele chamada Os Lusíadas, né? O que é Os Lusíadas? Os Lusíadas é uma epopeia, tá? Tá aqui no livro de vocês, tem a fotinha de Pedro Vaz de Camões e tá falando que Os Lusíadas é uma epopeia. O que é uma epopeia, professor? Outra informação. Epopeia é um conjunto de poema, né? É uma que a, retrata os benfeitos de um herói. Então, é um poema sobre um herói. E nesse poema ele vai contar o que aconteceu, o que esse herói fez, quais são os perigos que ele passou, o que ele conquistou. Nesse poema citado aqui, nessa partezinha verde, né, que está falando sobre os Lusíadas, feito por Pedro Vaz de Camões, Luís Vaz de Camões, desculpa, ele conta a história sobre um herói chamado Vasco da Gama. Olha só, Leonardo do time de futebol. Quem é vascaíno aí? Eu não sou, mas eu respeito quem é. Então, esse poema, Os Lusíadas, né? Luís Vaz de Camões, ele conta a história sobre esse, né, grande herói que ele descreveu lá, chamado Vasco da Gama, e sua viagem numa embarcação gigantesca até as Índias, né? Ele relata, através do poema, o que foi que Vasco da Gama passou, o que aconteceu de problema, como foi que ele superou e por que ele é um herói na visão de Luís Vaz de Camões. Vale muito a pena ver, tá? Sugiro que vocês procurem Os Lusíadas. É um pouquinho grande, não é tão pequeno quanto o Soneto, mas vale a pena muito ler. Tem detalhes impressionantes. Por sinal, essa poesia Os Lusíadas, ela é conhecida como uma poesia universal. Quer dizer que
praticamente todo o planeta quase conhece essa poesia. Pense num cara famoso, pense aí. Então, vale a pena, tá? Aproveitem a oportunidade para ler o poema, tá? Soneto. Quem quiser também ler os Lusíadas, fica à vontade. E fazer o exercício da página 60 até a página 63, tá bom? Deixa eu conferir aqui. Até a página 64. Vamos fechar assim. Faça um exercício que a gente depois, se na próxima aula, coloca o gabarito e eu tiro as dúvidas pessoalmente se tiverem, tá? Quero lembrar também que na página 62, ela fala sobre o eu lírico do autor. O que é o lírico, professor? Eu vou até pegar um módulo aqui e mostrar para vocês aqui. Ó. Ele fala sobre o eu lírico do poeta. O que é o eu lírico? Bom, a gente acabou de falar que Luiz Vaz de Camões ele escreveu um poema, né? E está no nosso livro que se chama Soneto. Então, o que ele fala no soneto sobre o amor, né? É a forma que ele fala, a pessoa que fala sobre o amor no poema é o eu lírico. Por que eu lírico? Porque essa pessoa que fala através do poema, ela vai falar o que ela sabe, o que ela pensa sobre o amor. O amor é o fogo que arde sem doer. Como é que é uma coisa que arde que não dói? Né? É a opinião da pessoa que fala no poema, que nem sempre é a opinião do poeta. Às vezes o poeta finge que é um personagem e conta a poesia, narra a poesia com a visão de que ele acha que é o personagem, não a visão dele. Então, o eu lírico é a pessoa que fala no poema. É o que aquela pessoa que fala no poema sente, se expressa, imagina, é a forma dele pensar e de agir. Que pode ser igual ao poeta que escreve ou pode não ser, tá bom? Então, prestem bem atenção, porque assim, muitas vezes o poema não reflete o que o poeta pensa. Ele usa um personagem, né, na cabeça dele e ele vai fazer a poesia como se aquele personagem pensasse, falasse, que pode ter alguma coisa a ver com o poeta e pode não ter. Então, o eu lírico é a pessoa que fala no poema, é o que a pessoa pensa no poema, é aquele serzinho que está lá, dando a opinião dele, se expressando no poema. Que pode ser a opinião do poeta ou não, né? Um personagem que ele criou ali para estar conversando com a gente através da poesia, tá bom? Esse é o eu lírico. Então, preste atenção porque eu conversei sobre coisas importantes hoje e a gente vai falar sobre isso, vocês vão ver isso de acordo com o decorrer do assunto, né? Que vamos tratar sobre poesia. Aprendemos o que é soneto, um poema que é composto por 14 versos, sendo que dos 14 são divididos em 4 estrofes, 2 quartetos e 2 tercetos. A gente falou um pouquinho sobre Luiz Vaz de Camões, que é um dos poetas mais famosos do mundo, e tem um poema dele que está no nosso módulo, que é o soneto, e também a gente citou aqui, caso vocês queiram consultar, os Lusíadas, que fala sobre a viagem de Vasco da Gama às Índias. E falamos agorinha, acabamos de falar sobre o que é o eu lírico do poeta, tá bom? Então faça um exercício para quem não, né, prestou atenção, da página 60 até a página, deixa eu conferir aqui, 64, e a gente passa o gabarito e conversa pessoalmente na nossa próxima aula, tá bom? Conto com vocês, tô com saudade, quero ver vocês ao vivo, não percam. E como sempre, por favor, dá um clique aqui nessa aula, coloca ali que curtiu, ou não, né? Vai de você, e coloca o seu nome aqui embaixo nos comentários com a sua turma, nome completo e a turma que você estuda para registrar sua frequência na aula de hoje, tá bom? Um cheiro no coração e até mais. Tchau, tchau!